Paz seja convosco. Glória a Deus. Sou grato a Deus por esta noite, pela sua presença divina, maravilhosa, bendita, que nos visita aqui neste momento. Apesar de sermos pecadores miseráveis, somos amados por Deus, e Ele está aqui no nosso meio. Você já pode sentir a presença dEle? Amém? Glória a Deus. Sem perca de tempo, abra sua Bíblia, carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12. Um texto muito conhecido, mas um texto que Deus fez descer ao meu coração. Romanos, capítulo 12. Vamos ler a parte A do verso de número 2. Não vamos ler ele inteiro. Deus falou muito comigo e eu vejo que essa pregação, do começo ao fim, é para a minha vida. É para mim. Se algo servir para você, pegue. Mas como nós somos farinha do mesmo saco, eu creio que Deus vai falar ao seu coração essa noite. Romanos capítulo 12, verso 2. Quem achou, diga amém. Diz assim a parte A: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Eu vou ler mais uma vez. E não sede conformados com este mundo, ou século, ou era, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Podem tomar teu assento? Olhe para mim. Permita-me nessa introdução discorrer algumas coisas que eu acho necessário para que nós venhamos entender a revelação do texto sagrado. Quando nós olhamos para a carta de Paulo aos Romanos, nós vemos uma carta com uma densidade teológica, com um conteúdo teológico muito grande. É uma carta onde muitos teólogos consideram um tratado de teologia do apóstolo Paulo. Alguns vão chamar esta carta de até o Evangelho de Paulo. Alguns vão dar esse tipo de nomenclatura. Por quê? Porque nós vemos Paulo discorrer sobre diversos temas. Nós vamos ver do capítulo 1 ao capítulo 11, Paulo discorrer sobre temas teóricos, teológicos, filosóficos. Nós vamos ver coisas complicadíssimas para que nós possamos entender e que precisamos meditar e nos aprofundar um pouco mais nessa carta. Apesar de, quando Paulo escreve esta carta, no ano 57 depois de Cristo, mais ou menos 29 anos depois de Jesus ser assunto aos céus, Paulo escreve esta carta aos Romanos. Nós não sabemos quem fundou e quando fundou a igreja de Romanos. Não, nós não sabemos. Alguns vão dizer que a igreja de Roma, ela foi fundada por judeus que vieram por ocasião do Pentecostes e ali presenciaram o mover do Espírito Santo de Deus em Atos 2. Eles vão dizer que aqueles judeus se convertem ali, vão até Roma, e Roma, para título de lembrança, é a capital do Império Romano. É a maior cidade que existia naquela época, de densidade demográfica, ou seja, de população. Eram muitas pessoas que entravam e que saíam de Roma. Havia muitas crenças em divindades, em deuses, superstições. Muitas pessoas levavam ali, exportavam dali religiões. Era um lugar plural, ou seja, você encontrava diversas culturas culminando em Roma. Aí Paulo, ele vai trazer um conhecimento um pouco mais aprofundado. Por quê? Porque Roma necessita de uma instrução teológica muito grande. Mas não só uma instrução teológica muito grande, não. Quando nós começamos a ler do capítulo 12 em diante, nós vamos ver agora Paulo mudar as suas informações, não sendo estas mais tão teológicas, teóricas ou filosóficas, não. O que Paulo vem trazer agora são princípios de prática cristã. O comportamento, isso se faz necessário. Por quê? Porque quando nós olhamos para o comportamento dali das pessoas, nós vemos que tem pessoas de diversas culturas. E o cristianismo, meus irmãos,
ele não foi fundado 100 anos antes desta carta. Ele não foi fundado 200 anos antes. Aquelas pessoas que estavam cultuando a Deus em Roma não tinham os seus pais crentes, não cresceram num berço evangélico, eles não tinham a noção, a percepção. Então o que acontecia? Muitas crendices, muitas crenças eram trazidas para dentro do culto ao Senhor. Mas aí Paulo ele vem trazer exortações quanto ao comportamento desta igreja. Só que quando nós olhamos para o capítulo 12 e o verso que nós lemos, nós vemos que esse verso ele rompe os séculos e as eras. Ele não fica somente lá no século 1, no ano 57, não. Ele perpassa por toda a história do cristianismo e chega até nós hoje aqui, sendo necessário falar deste verso. Tão atual quanto o jornal que vai sair amanhã, tão importante quanto o seu trabalho e aquilo que você desempenha na sua vida o dia a dia. A prática cristã, ela nos traz um comportamento diferenciado. E Paulo começa a dar instruções quanto à prática cristã, como você deve se comportar. Paulo começa a querer limpar aquelas pessoas. É por isso que ele escreve: não sejam conformados com este mundo. Mas aí, para que nós possamos discorrer um pouco mais, eu preciso explicar para você algo que você vai achar até simples, mas que por definição não é. O que é comportamento? Comportamento é toda resposta verbal ou motora, involuntária ou voluntária, externa ou interna a um estímulo. Permita-me falar de novo. O que é o comportamento? Comportamento é toda resposta verbal, falada, motora, ações, voluntária, eu quero, involuntária, não quero, externa, que acontece de fora para comigo, interna, aquilo que surge dentro de mim, sentimentos, e me faz comportar de uma certa maneira. Os irmãos estão entendendo? Diga amém. Glória a Deus. Então, o comportamento, o que ele é? Você tem um estímulo, você tem uma resposta a esse estímulo, e você tem a consequência dessa resposta. Deixa-me exemplificar. Em Mateus capítulo 5, Jesus, ele discorre sobre as práticas e comportamentos cristãos. Quando nós olhamos para o Sermão da Montanha, nós vemos ali um tratado de comportamento fantástico que Jesus nos traz, que nós não encontramos em outro lugar. Mas numa determinada altura do seu sermão, Jesus ele vai falar: olha, se alguém lhe bater na sua face direita, oferece a outra. O tapa na face direita é o estímulo externo que você vai receber. Se alguém lhe der uma esbofeteada no meio do rosto, qual vai ser a sua reação? Qual vai ser a sua resposta? Eu digo por mim, eu tenho vontade de retribuir, mas não com tapa, mas com vários tapas, a ponto de derrubar aquela pessoa no chão e agora começar a chutar ela. Mas aí Jesus vai falar: não, a sua resposta ao estímulo externo não é dessa forma, não é como você quer, não é como você pensa. O seu comportamento agora não é mais de si mesmo, não. Se alguém lhe der um tapa na sua cara, oferece a outra. A sua resposta, que é o seu comportamento, é oferecer a outra face. E isso vai gerar uma consequência. Que consequência é essa? De que nós estamos firmados em Cristo e em seu comportamento. Aleluia. Se alguém lhe der um tapa na sua face, Jesus está dizendo assim: não responda como você quer, não haja conforme os seus impulsos, não se comporte como o velho homem. Por quê? Porque aqueles que estão em Cristo agora estão sepultados para si mesmo e vivem a vida de Cristo. Então logo, aquilo que eu quero fazer, eu não vou fazer. Por quê? Porque o meu comportamento foi mudado, as minhas ações agora são alteradas. Aquilo que eu quero eu não faço, mas aquilo que eu devo fazer é a vontade do Senhor Deus Todo-Poderoso. Alguém está entendendo? Aleluia! Então o meu comportamento não é mais regido por mim mesmo. Aí você talvez esteja se perguntando: de onde então vem o nosso comportamento?
O nosso comportamento vem de pelo menos 3 fatores. Preste atenção. O primeiro fator é o fator genético. O temperamento que a criança tem. O Davi, meu filho, ele é muito bravo. Ultimamente ele está dando um pouquinho de trabalho. Chora, ranheta. Puxou para a mãe. É o comportamento genético da mãe, não é do pai. O pai é tranquilo. Mas nós herdamos comportamentos que logo na infância, na sua mais tenra idade, nós começamos a perceber semelhanças que temos com os nossos pais. Crianças, bebês, nós observamos e falamos, parece com você. Não, parece com você. Tá vendo? Se comporta igualzinho. É você escrito. Então quando nós olhamos para o fator genético, nós vemos ali que ele nos influencia no nosso comportamento. Um outro fator é aquele que nós aprendemos. Quer um exemplo básico e banal? Simples. Se você colocar a mão no fogo uma vez, você vai notar que vai se queimar, vai arder, não vai ser bom. Aí o seu comportamento quando vê um fogo, novamente, é colocar a mão de volta? Não. Por quê? Porque você aprendeu a se comportar de uma certa forma. E agora, o terceiro comportamento, ou da onde vem o nosso comportamento, é aquele cultural social. O filósofo francês Rousseau, ele vai dizer assim, que o homem, ele é o produto do meio. Por quê? Porque o homem, ele nasce bom, mas o meio o corrompe. Não concordo com ele na sua totalidade, não. Eu concordo que o meio influencia muito, mas demais. Por exemplo, quando nós olhamos para o Holocausto, e os irmãos conhecem o que aconteceu na Alemanha nazista, nós vemos relatos de histórias de judeus que matavam outros judeus para terem um mísero pedaço de pão, para terem uma roupa, para terem um cobertor, para terem uma cama ou um sapato para calçar. Eles matavam por conta disso. Logo eles foram corrompidos pelo meio, de certa forma. Mas tem aqueles também que ao invés de usufruírem daquilo que eles tinham, eles davam para o próximo. Aquele pedaço de pão que ele poderia saciar um pouco a sua fome, não ficava com ele, ele dava para o próximo. A cama que ele poderia ali dormir quentinho, ele cedia para outra pessoa. Ou seja, ele proporcionava um mínimo de conforto para aquele semelhante que estava ao seu lado. E o meio corrompeu? Claro que não. Cada um é cada um. Apesar de que o meio nos influencia e muito o nosso comportamento. Quer um outro exemplo? Amizade. Você deve lembrar de alguém que se comportava de uma maneira maravilhosa, exemplar, magnífica. A sua mãe falava, filho, seja igual a esse rapaz. Filha, haja igual a essa moça. Olha que coisa linda e maravilhosa. Que exemplo de pessoa. Aí por conta das amizades que levam as pessoas a se comportarem de uma outra forma, a se comportarem da forma que elas não se comportavam antes. Por quê? Porque as pessoas fazem isso? É simples, para serem aceitas por aquele grupo. Eu tenho atitudes que antes eu não tinha, para mim ser aceita, para mim ser aceito naquele grupo, naquele determinada roda de pessoas. Então eu faço aquilo que eu não fazia, me comporto da forma que eu não me comportava. Para quê? Para que eu pudesse ser aceito. Então eu ajo semelhante às pessoas que eu admiro, que eu vejo, nossa, que pessoa legal, que pessoa famosa, quero ser igual ela. E toma exemplos ruins e coloca no seu comportamento diário. Aleluia. Por que isso acontece? Porque nós não temos identidade de quem nós somos. Quando eu não sei aquilo que eu quero para a minha vida, eu me comporto conforme as outras pessoas querem que eu me comporte. Eu faço as coisas pautadas na vontade das outras pessoas, porque eu não tenho a minha identidade. Mas nós que temos a identidade de Cristo, nada nos influencia, nada no mundo começa a distorcer o nosso comportamento. Todo mundo está fazendo coisas erradas à nossa volta, e te pergunta, você não vai fazer também? Eu não faço esse tipo de coisa, o meu comportamento não é mais assim, eu mudei, sou outra pessoa, a minha mente agora é a mente de Cristo, aleluia.
Uma outra pergunta que surge: como saber se o meu comportamento ele é correto? Simples, pelo propósito. Paulo ele vai dizer: o que o homem plantar, isso também ceifará. O que o homem plantar, isso também ele vai ceifar. Não espere plantar melancia e colher milho, não. O seu propósito vai ditar o seu comportamento. Ou seja, se eu quero estar cada vez mais na presença de Deus, o meu comportamento agora tem que ser um comportamento que esteja pautado nas Escrituras Sagradas. Se eu quero sentir a presença de Deus, se eu quero caminhar com Deus, se eu quero viver com Deus, eu tenho que plantar coisas boas, porque lá na frente eu vou colher esse tipo de coisa que eu plantei. Aleluia! É como se eu estivesse dizendo: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Por quê? Porque o meu propósito já não é mais meu. Os meus planos já não são mais meus. Aquilo que eu planejei para a minha vida já não é mais. É o que Cristo quer da minha vida. Então, se eu estou no propósito do Senhor, eu vou andar conforme o Senhor quer. Por quê? Porque propósito define comportamento. Aleluia! O meu propósito vai definir para onde eu estou indo e de que forma eu vou me comportar. Aleluia! E por que eu disse tudo isso nessa introdução? Simples, para que nós pudéssemos adentrar em Romanos 12. E aqui eu quero dividir Romanos 12, 2, a parte A, em duas partes. Eu não li até o final, que vai dizer assim: para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por quê? Porque isso aqui, no final do versículo, é consequência daquilo que vem antes. O que vem antes? E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Aí eu quero pegar a primeira parte. Qual é a primeira parte? E não sede conformados com este mundo. Paulo aqui, ele não vai batalhar no campo físico, é na mente. Paulo agora, ele vai trabalhar na mente das pessoas, para que elas sejam mudadas aqui dentro. Não é uma batalha física contra carne e sangue, não. É uma batalha ideológica, no campo das ideias. E quando eu olho para a primeira parte, e não sede conformados com este mundo, duas palavras me saltam aqui aos olhos. A primeira é conformado. Paulo, ele vai utilizar do grego a palavra esquema. Redobre a sua atenção que isso é importante. O que é esquema? Esquema fala da aparência exterior, da forma visível, daquilo que é decorrente, mas que muda conforme os dias. A minha aparência, ela vai mudando conforme os dias. A minha aparência, ela vai se alterando conforme passa-se o tempo. Então Paulo vai utilizar a palavra conformado no sentido de aparências que mudam. Uma outra palavra que surge é a palavra mundo. Talvez na sua Bíblia esteja era, século. Por quê? Porque Paulo, se ele quisesse falar de mundo, planeta Terra, o mundo na sua totalidade física, ele utilizaria a palavra cosmos. Mas não, a palavra que ele utiliza aqui é aion. O que é aion? Aion traz uma ideia de período de tempo. Você já passou por fases na sua vida, não passou? Você passou pela sua adolescência e você vai lembrar que as modas da sua adolescência, você seguiu, daqui a pouco você parou, começou uma outra tendência, você começou uma outra tendência, e aí foi passando. Aí quando você olha para aquelas fotos suas do passado, você fala: nossa, mas que cabelo feio que eu tinha. Nossa, mas como que era brega as coisas no passado. O que Paulo está dizendo aqui é um período de tempo que passa por fases. Em outras palavras, ele está trazendo aqui para nós a aparência que muda constante, ou seja, moda. Muitos tiraram sarro do meu tema hoje, minha esposa foi uma. Somos fora da moda. Por quê? O que é moda? Moda vem do francês e significa algo que é passageiro, que você usa hoje, mas amanhã já não faz mais sentido você usar. Você tem hoje aquele sapato que é a coisa mais linda. Você atormentou o seu marido para que ele comprasse. Aí seu marido vai lá e compra. Você calça, usa 3 vezes. Aí você vê uma outra cor, de um outro modelo. Essa cor agora é da tendência, eu não quero mais esse, agora eu quero o outro.
Vestido? Vestido eu quero outro vestido. Esse aqui já não me satisfaz mais. Por quê? Porque a cor já mudou, a moda passou. Ora, cortava-se cabelo de um jeito, hoje corta de outro. A minha aparência eu quero mudar ela todas as vezes, eu quero estar na moda. Aí, se nós formos fazer uma releitura daquilo que Paulo está dizendo, ele está dizendo assim: olha, não se pareçam com a moda da sua época. Não sejam conforme as aparências que o mundo propõe para vocês. Eu não estou dizendo para vocês não comprarem roupa da época, não. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que aquilo que é moda mundana, nós não devemos imitar porque é legal. Aleluia. Deixa eu me aprofundar um pouco mais nisso. Quando dizemos que uma pessoa está fora de moda, e se nós falarmos isso para uma mulher, misericórdia, arrumou briga com ela. Se o irmão chegar para a esposa e falar: amor, você está fora de moda. Não, você arrumou briga para uma semana ou mais. Agora, se uma amiga chegar e falar para outra amiga: que vestido feio, que fora de moda. Aquela amiga vira as costas, já começa um bafafá, já começa um converseiro. Mas aí a pessoa, quando ela se sente fora da moda, ela parece que se sente excluída da sociedade. Por quê? Porque não está se vestindo como as pessoas, não se parecem como as pessoas. Eu não tenho aquela roupa, eu não tenho aquele tênis, eu não ando dessa forma, então eu não posso frequentar determinado grupo. Para que eu frequente determinado grupo, eu preciso me vestir, me comportar de tal jeito. Aleluia. Aí, as pessoas olham para você e perguntam: você é cristão? Você é cristão, Alex? Aí você, com aquela esbraveja, fala: sim, eu sou. Aí vão falar: você está fora de moda. Por quê? Porque a moda agora é homem com homem, é mulher com mulher. A moda agora é andar de vestido curto. A moda agora é atrair o cônjuge. A moda agora é fazer aquilo que desagrada a Deus. A moda agora é andar como o mundo anda, se parecer como o mundo. E aí, nós somos taxados de fora da moda. É por isso que nós somos fora da moda, porque não nos parecemos com aquilo que é mundano, não nos parecemos com aquilo que a sociedade impõe como aparência para nós. Deixa eu dizer uma coisa: nós somos a moda antiga. Pecado é pecado, amor é amor, Deus é Deus e é poderoso. Aleluia! Glória a Deus. Aí te perguntam: você é cristão? Você vai falar: lógico que eu sou cristão. Então você é fora da moda. Você não anda como a gente anda, você não se comporta como a gente se comporta. E é isso que Paulo está dizendo: não se pareçam com eles, não andam como eles, não falam como eles, não se comportem como eles. Aleluia. E aí eu olho para a segunda parte do texto que nós lemos, eu trago, e Paulo traz informações ricas e importantes. Ele vai dizer: mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Quem está me ouvindo até aqui, diga amém. Glória a Deus. Duas palavras também me saltam aos olhos. Redobre a sua atenção, por favor. Transformados é metamorfose. Vem do vocábulo grego morfé. O que é morfé? Traz a ideia de algo interior que dificilmente se altera. Algo que é interior, que dificilmente se altera. Uma outra palavra que Paulo nos traz, que é interessante, é a palavra entendimento ou mente, que no grego é noos. O que é noos? Noos é a nossa mente, a nossa capacidade reflexiva de adquirir entendimento. Eu penso, eu concluo. Eu penso, eu vejo, eu me comporto de tal maneira. Aquilo então é absorvido pela minha mente e está no meu interior. Aleluia. Mas o que me chama a atenção é o contraste que Paulo faz da primeira parte, falando: não se pareçam o seu exterior com aquilo que é mundano, não. Mas vocês têm que ser alterados naquilo que é interior. O seu interior, para que resplandeça a sua aparência, começa por dentro. Deus vai transformando por dentro, Deus vai fazendo por dentro, aleluia. Oh, glória a Deus. E para que eu não trago uma definição técnica do que é metamorfose,
E quando eu disse essa palavra, com certeza você se lembrou, a borboleta. Você, quando começou a estudar, uma das primeiras lições que a professora dá é você colorir ali as fases da borboleta. Aquele processo de lagarta para borboleta se chama metamorfose. Aleluia. Quando você olha para lagarta, um ser asqueroso, nojento, feio, você passa até longe. Aí chega num determinado período da vida dela, que ela para e começa a construir um casulo em torno dela. Ela se fecha inteirinha, e lá dentro começa a acontecer um processo, que quem não sabe desse processo vai dizer, dali vai ser uma lagarta feia e asquerosa do mesmo jeito, não tem como transformar, não tem como mudar, é lagarta, vai ser feia. Mas aí depois de uma semana ou duas, aquele casulo se rompe, aquilo que era feio no interior, agora está bonito, está colorindo o jardim que Deus plantou. Aleluia! Glória a Deus. Sabe o que isso significa? Sabe você quando estava com o nariz entupido de cocaína, no samba, no pagode, no funk? Sabe você que fazia todas as coisas erradas? Sabe você que tinha um comportamento totalmente torpe e que não agradava a Deus? Aí você é chamado por Deus. Aí Deus fala assim: entra dentro do meu casulo, entra dentro do meu casulo, eu vou te fechar, eu vou te fechar, eu vou te fechar, eu vou te fechar, eu vou te fechar. Aí aquelas pessoas que andavam com você, vai falar, dali não vai sair coisa boa, vai continuar feio, vai continuar asqueroso, vai continuar nojento, mas Jesus começa a mudar o seu interior, mas Jesus começa a mudar a sua mente, o casulo se rompe, já não é mais uma lagarta feia, asquerosa, não, agora é uma borboleta linda que agora anda no jardim de Deus, fazendo a sua vontade, aleluia, aleluia. Muitos se surpreendem com a transformação de Cristo, aleluia, glória a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, aqueles que não se conformam com o mundo, são transformados por Cristo. Aqueles que não se conformam com o mundo, com a aparência, com aquilo que é proposto, não, eu não aceito porque é contra princípios divinos, não, eu não vou a favor disso porque é contra princípios divinos, é porque Deus está transformando a sua vida por dentro, e agora você começa a resplandecer a luz de Cristo, e começa a brilhar em meio às trevas, e Deus começa a te usar, aleluia, oh, glória a Deus, glória a Deus. Já vamos caminhar para o final, mas peço mais um pouco da sua atenção. Se tem uma coisa, e aqui é opinião particular minha, Diego, se tem uma coisa que eu acho que tem preocupado as lideranças evangélicas saudáveis, liderança que são cristãos verdadeiros, não é a igreja influenciar o mundo, não, é o mundo influenciar a igreja. É as aparências mundanas, aquilo que é mundano, vir para a casa do Senhor e a gente achar, tá tudo bem, não tem nada a ver, é normal. Estamos vivendo uma época que é isso mesmo. Não, não é. Quem é transformado não aceita viver como a moda prega viver, não. Mas isso se dá pelo quê? E aqui eu quero trazer uma reflexão. O que quero dizer com isso? Em 1840 houve a Revolução Industrial. A nossa forma de consumir mudou. A nossa forma de adquirir o produto mudou. Agora, para que as empresas possam ter rentabilidade e faturamento, elas têm que vender constantemente, porque foi criada uma linha de produção industrial para que pudessem produzir o máximo possível. Aleluia. Então, a forma como nós consumimos o produto, de lá para cá, alguns estão dizendo que estamos vivendo a Revolução Industrial 4.0, que é da inteligência artificial. Nossa vida vai mudar em muito. Mas desde lá, houve-se uma transformação na sociedade. Por quê? Porque a forma como nós estamos consumindo os produtos, não é por necessidade, não. Eu não compro um sapato porque eu preciso de um sapato. Eu compro um sapato porque eu quero mostrar que eu tenho um sapato. Eu compro um paletó, não porque eu preciso de um paletó, porque eu quero mostrar que eu tenho paletó. Ou seja, aquilo que servia para consumo,
eu comprei um terno, esse terno é para o meu consumo, e eu uso ele para isso. Mas aí me dá na cabeça, eu quero ter 50 ternos, e vou lá comprando um atrás do outro. Aí vocês me começam a ver aqui na igreja, o Diego cada dia com um terno, o Diego cada dia com uma roupa. Estranho, por quê? A nossa mentalidade mudou. De consumo, nós passamos para ser consumista. O produto já não é mais uma necessidade, mas o produto ele já é uma aparência. Ele já traz um status. Quer um exemplo? O celular que nós temos, nós compramos da última geração. Dá 2 meses, lança um novo. O que eu faço? Eu tenho 5, eu compro 6. Lança o 7, eu compro 7. Lança o 8, eu compro 8. Lança o 10, eu compro 10. Lança o 20, eu compro 20. Lança o 50, eu compro 50. Mas se eu tivesse com 5, já daria para usar tranquilo. Mas não. A cada momento eu preciso daquele produto para que a minha identidade para as pessoas sejam passadas como alguém bem-sucedido e com status importante na sociedade. Então a forma como nós consumimos o produto foi alterada. As marcas desvincularam a funcionalidade do aparelho, da roupa, do tênis, do sapato, da televisão, para agora status. Se você tem, você pertence a uma galera que dá prazer. Se você tem, você pertence a um povo que vive feliz. Quer ver? Você nunca viu alguém postar no Facebook, no Instagram, talvez pulenta, mas você vai ver as pessoas postando um banquete enorme e farto. Elas tiram o seu telefone de última geração, mostram para as pessoas que estão ali em volta e começam a tirar foto do alimento, que é um verdadeiro banquete, e postam em suas redes sociais para mostrar que estão desfrutando da vida, quando na verdade é uma das pessoas mais infelizes que está vivendo. Então a pessoa ela tira muitas fotos. Outro exemplo, você tira, e aqui acho que as mulheres talvez, os homens nem tanto, você tira 300 fotos com 300 filtros. Quem é das antigas vai lembrar que quando você tirava uma foto, você tinha que esperar alguns dias para revelar a foto. Você nem sabia como ia aparecer na foto, e quando aparecia, você queria rasgar aquela foto, falava, vamos tirar outra. Hoje não, hoje você tira 300 fotos com 300 filtros e posta só 2. Por quê? Porque isso que está acontecendo conosco hoje não é só mais agora com os produtos, que nós queremos consumir os produtos. Não, queremos ser consumistas dos produtos. O que está acontecendo agora com o ser humano é ele também se tornar um produto, se tornar alguém que seja admirado e as pessoas queiram estar ao seu lado, se tornar alguém que é bem visto pela sociedade. Então eu vou olhar o meu próximo agora não como um ser humano, mas como um objeto de prazer. Quem está entendendo, diga amém. É dessa forma que as pessoas agora estão olhando umas às outras como um mero produto, como um mero objeto de prazer. Aleluia. Mas que para nós possamos entender um pouco melhor isso, você quer ver um exemplo? Sai lá fora, pergunta para aqueles que estão lá fora, você quer casar? Você sabe o que eles vão responder? Você sabe como vai ser a moda deles? Casar? Casar para quê? Se eu posso ficar? Eu sou da ficada. Por quê? Na segunda-feira eu me esfrego com uma, na terça-feira eu me esfrego com outra, na quarta me esfrego com outra, na quinta eu pego outra, na sexta, uma que eu nem conheço, eu pego também, no sábado, eu nem lembro quem peguei no sábado, mas eu peguei. No domingo eu pego uma outra diferente, porque as pessoas estão se expondo como um produto, e quando vence o prazo de validade, sabe o que acontece? Deixo ela e vou para outra. Largo a mulher e pego outra. Venceu o prazo de validade, largo a mulher, vou atrás de outra. Largo a mulher, vou atrás de outra. É produto, é simples, é assim que funciona a moda da sociedade. Eles só querem ficar na mentalidade daquilo que é produto. Se esfregam em uma, se esfregam em outra, e ali está tudo certo.
A mulher até concorda com isso, a mulher até compactua com isso, acha que é normal, acha que está abafando. Olha como as coisas mudaram hoje, como está diferente. Nem a mulher mais está se valorizando, aleluia. Mas aí, a mentalidade de produto lá fora começou a entrar nas igrejas. Na segunda-feira, você tem que fazer aquele culto da vassoura ungida. Na terça-feira você tem que fazer o culto do tapete de fogo. Na quarta-feira você tem que fazer o culto para abençoar os empresários. Na quinta-feira você tem que fazer um culto para que as pessoas se sintam felizes. Na sexta-feira você tem que fazer um culto para que os jovens possam namorar. No sábado você tem que proporcionar um prazer para as pessoas, para que elas possam vir aqui e mediante os produtos que são colocados no altar, as pessoas escolham: eu quero isso, eu quero aquilo. Não, aquilo não me serve, aquilo não me dá. Não, aquilo eu não gosto. Eu quero aquilo que me traz prazer. As pessoas então agora estão achando que a igreja é algo de produto. E não é. Eles estão achando que a igreja é uma pregação gourmetizada. E não é. Não é você que escolhe o conteúdo daquilo que vai ser falado, pregado, ministrado. É Deus que escolhe aquilo que é para a sua necessidade. É Deus que traz a palavra para que você seja transformado verdadeiramente. Aleluia! Se coloca de pé, já vou terminar. Nós estamos vivendo então uma igreja gourmetizada, que eu tenho que oferecer um produto para que o povo venha e consuma. É o irmão Diego que vai pregar, eu não vou. O irmão Diego vai pregar, não, eu vou ficar em casa, outro dia eu vou. É o pastor Bruno que vai cantar, eu não vou. Por quê? Porque eu não gosto. Eu fico em casa. Quando for alguém interessante que corresponda àquilo que eu quero, eu vou na igreja. Aí Paulo, já sabendo disso, inspirado pelo Espírito Santo, em 2 Timóteo 4, ele vai dizer a Timóteo a partir do verso número 2: Timóteo, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Mas aí o verso número 4, isso me chama a atenção, é atual. Ele vai dizer para Timóteo: Timóteo, vai irá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles vão escolher, Timóteo, eles não vão querer ouvir a verdade, eles vão querer viver uma pregação gourmetizada, eles vão querer escolher aquilo que vão ouvir, aleluia. Mas aí, redobre a sua atenção. Mas aí, você vem na igreja e fala: só vou dar uma esfregadinha com Deus e depois eu vou embora. Só vou dar uma esfregadinha com Jesus, Ele vai ali mexer no meu coração e depois eu vou embora. Ei, Jesus não é edificada, Jesus é de casamento. Você que entra aqui, entra porque Deus é Deus de compromisso, é Deus de casamento, é Deus que traz uma verdadeira transformação, aleluia. Aí qual que é o comportamento dos casados em Deus? Eu me lembro de Sadraque, Mesaque e Abednego. Sabe qual era a moda da época? Se dobrar a estátua do rei. Eu imagino o Nabucodonosor chegando naqueles 3 jovens dizendo: olha, a moda agora é se dobrar a minha estátua. Se dobre, viu? Não tem problema. Dá uma esfregadinha aqui na estátua e depois você vai adorar o seu Deus. Dá uma esfregadinha aqui e depois você vai adorar o seu Deus. Dá uma esfregadinha, não tem problema, fica aqui, depois você vai adorar o seu Deus. E aí imagino eles dizendo: não, rei. Deus, Ele é de casamento. Ele não quer que nós ficamos, Ele não quer que nós tenhamos outras. Não, nós estamos aqui, ó rei, porque Deus que diz que nós estivéssemos aqui. Ele vai fazer a sua vontade, e se a sua vontade for que nós estejamos com Ele, vamos estar. E se Ele nos livrar, é porque nós o adoramos, é porque nós o amamos, é porque nós estamos casados com Ele, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, Deus maravilhoso. Deus é Deus de casamento aqui.
Deus não é Deus de moda. Não, nós estamos fora da moda. Nós estamos desconexos com a moda mundana. Eles ditam uma coisa, mas aqui nós dizemos: quem manda é o Senhor. Quem manda é o Senhor. Os seus propósitos, os seus valores, os seus princípios são inalteráveis. Somos casados com Deus, estamos em Deus e vivemos para Deus. Aleluia! Oh, glória a Deus! Deus maravilhoso! Aleluia! Jesus está aqui essa noite, está passeando no nosso meio. Ele está procurando pessoas que querem casar com Ele, não ficar, mas casar. Ele está procurando corações que querem fazer uma aliança com Ele. Não é deixar você ir embora e voltar quando quer, não. É ficar aqui, ficar para sempre. É ficar aqui e ficar para toda a eternidade. Porque casamento é coisa séria. Casamento é coisa séria. Não é do jeito que você quer, mas é uma aliança perpétua com o nosso Deus. É uma aliança perpétua com o nosso Deus. Ele não